Salve, salve, meus queridos, eu sou o professor Renan Torres e essa é a parte 2 do nosso vídeo do fichamento da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias Enem 2020. Se você não assistiu a parte 1, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo justamente o link para que você acompanhe desde o início, e este é o vídeo de continuação para nós analisarmos o restante da prova a partir do ponto em que paramos. Antes de mais nada, queria pedir que você deixasse o seu like, se inscrevesse no nosso canal, desse aquela ajuda aqui no Redatores, porque assim você nos incentiva a produção de mais vídeos como esse. Então, sem mais delongas, vamos à continuação do nosso fichamento. No que consiste o nosso fichamento? Vamos analisar quais são os conteúdos mais cobrados em cada prova do Enem. Nós fizemos já o fichamento da prova de 2018, né, bem no começo de 2019, no começo de 2020, e agora estamos fazendo o fichamento da prova de 2020 aqui no começo de 2021, beleza? Vamos continuar aqui. Lembrar, para quem acompanhou a parte 1, que nós temos já algumas questões anotadas. Eu estou com um bloquinho de notas aqui do lado, e eu espero que você também, no qual eu coloco o conteúdo de cada questão. E a partir desse conteúdo é que no final iremos montar um cronograma de estudos. A questão 21, ela tem aqui um texto e ressalta: o fragmento faz parte da canção brasileira contemporânea e celebra a cultura popular nordestina. Nela, o artista exalta as diferentes manifestações culturais pelo enunciado, nós já conseguimos perceber que é um texto sobre artes, especificamente outro texto sobre música. Questão 21, artes, músicas. Eu vou até acrescentar o seguinte, manifestações culturais brasileiras, tá? Eu vou estar colocando esse acréscimo aqui, artes, músicas, manifestações culturais brasileiras. Irei colocar aqui no meu quadrinho. Pronto. Lembrar que esse ponto, ele também é estudado na prova de humanas. Nós temos aqui alguns conceitos bem interessantes sobre cultura popular, cultura erudita, cultura de massa. Esses pontos são importantes para a sua prova e, mais uma vez, eles são estudados lá na competência 4 da prova do Enem. Se você não conhece a competência 4, dê uma pesquisada, veja o que a competência 4 da prova de linguagens cobra em relação a linguagens, códigos e suas tecnologias, especificamente o estudo sobre artes. Nós não temos só literatura no Enem, nós temos artes em geral. Prova disso, já tivemos 3 questões sobre artes e especificamente nenhuma sobre literatura pura. Questão 22. Questão 22 retrata o seguinte: respeita as torcedoras. Esse anúncio publicitário, já estava demorando. Isso aqui é típico nas provas do Enem. Então, questão 22, uma questão sobre anúncio publicitário, né? 22, questão sobre texto publicitário. Beleza? Você anota aí. Eu vou estar aqui copiando, publicando e colocando na minha... não copiou aqui. Vamos lá, Ctrl C, Ctrl V e colocando aqui no meu bloquinho de anotações. Questão sobre texto publicitário. Questão 23. As repetições e as frases curtas constituem um procedimento linguístico importante para a compreensão da temática do texto. Pessoal, sempre que ele coloca assim, compreensão da temática do texto, ligado à repetição de frases curtas, essa questão ela está relacionada à coesão e coerência textual. Eu prefiro que você coloque aqui coerência textual, porque ele se refere à progressão temática. Coloque assim, coerência textual e coesão textual. Progressão temática, tá? Coerência textual e coesão textual, progressão temática.
Nós vamos salvar e anotar no nosso fichamento. Questão 24. Decreto número 28.314, de 28 de setembro de 2007. Este decreto pauta-se na ideia de que o uso do gerúndio como desculpa da ineficiência indica. Aí, conclusão de uma ação, coloque aí, gramática, questão 24. Gramática, uso do gerúndio. Gramática, uso do gerúndio. Bem atípico o Enem está cobrando questões sobre gramática, né? Faz tempo que eu não vejo esse tipo de questão. Já vi ali sobre pontuação. Agora uma questão sobre gerúndio. E até a primeira questão sobre variação linguística, que foi a questão que nós analisamos no vídeo 1, trabalhava a questão da preposição. Então, uma questão que está trazendo uma prova trazendo alguns conteúdos gramaticais. Isso aqui lembra muito dadaísmo. A obra de Joseph Koschutz data de 65 e se constitui por uma fotografia de cadeira, uma cadeira exposta e um quadro com verbete cadeira. Pessoal, dadaísmo. Trata-se de um exemplo de arte conceitual que revela o paradoxo entre verdade e imitação. Lembra aquele quadro? Isto não é um cachimbo. Coloque aí, arte moderna e contemporânea, tá? 25. Arte moderna e contemporânea. Esse é o conteúdo da nossa questão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui quantas questões nós já tivemos sobre arte moderna e contemporânea. Salvo engano, já é a terceira. Questão 12 foi sobre artes. Questão 14 foi arte moderna. A questão 21 foi arte. E a 25, arte moderna. Bem diversificado. Ou seja, professor, eu estou errando essas questões sobre arte. Tem que estudar arte, chapa. Se você está errando essas questões sobre artes, é importante o estudo dessa área do conhecimento. Não esqueça que arte é uma das manifestações da linguagem. É uma das formas que eu uso para me comunicar e me expressar. Então, tem que estudar sobre artes. 26. A realidade virtual é a tecnologia de informação. Pronto, aqui eu já matei a questão. É uma questão sobre tecnologias da informação e da comunicação. É uma questão 26 sobre tecnologias da informação e da comunicação, tá? Vou publicar aqui. É uma questão sobre tecnologias da informação e da comunicação. Questão 27. É comum coexistirem sequências tipológicas em mesmo gênero. Nesse fragmento, os tipos textuais que se destacam na organização do texto, 27, tipologia textual, bem explícito mesmo. Questão 27, eu vou colocar aí, tipologia textual. Lembrar que eu tenho 5 tipos textuais, né? Eu tenho o texto descritivo, o texto narrativo, os 2 textos dissertativos, que é o dissertativo expositivo e argumentativo, o texto injuntivo, e também tem um texto que eu vou denominar de texto dialogal, certo? Então, 26 foi sobre tecnologias da informação e da comunicação. E a questão 27, uma questão sobre tipologia textual. Tecnologia da comunicação e da informação e tipologia textual. Vamos para 28. Anota aí no bloquinho. Leandro Aparecido Feira, o MC Fiote. Será que é sobre música? Que interessante, A incorporação de um trecho da obra para flauta solo de Johann Sebastian Bach na música de MC Fiote demonstra... Pessoal, que legal! Artes, né? Questão sobre artes. E ele faz aqui 2 referências, uma referência à arte clássica e à arte mais contemporânea. Questão 28, artes. Clássica
e contemporânea. Essa correlação do uso de artes clássicas dentro do contexto de produção contemporânea. Vou publicar aqui e já anoto do lado, 28 artes, especificamente tratando das artes clássicas e das artes contemporâneas. Só faço salvar. Já vou para 29. Tem aqui um poema na música Seu Delegado. Nesta letra da canção, a suposição do último verso sinaliza a intenção do autor. Coloquei assim, a interpretação. Eu vou tratar essa música como poema, afinal de contas é um poema, né? Coloquei assim, interpretação de poemas, tá? Apesar de ser uma música, mas é bem típico do Enem. Questão 29, interpretação de poemas ou textos poéticos. Pronto. Se torna até mais abrangente, que acaba abarcando também as músicas em geral. Então, 29, interpretação de textos poéticos. Vou levar para o meu bloquinho. Já estou encaminhando-me para a questão 30. Só faço salvar. Questão 30. Para nós, a rua é um campo de batalha. Já percebo que é um texto publicitário, porque está trabalhando a questão da conscientização. Esta campanha de conscientização sobre o assédio sofrido pelas mulheres, ó. Pronto, matou. Coloca aí 30. 30 textos publicitários. 30 textos publicitários. Típico da nossa provinha do Enem. E deixa eu dar uma olhadinha, salvo engano, já a terceira questão sobre texto publicitário. A questão 30 foi texto publicitário, a questão 22 foi texto publicitário, na verdade é a segunda. Variação linguística, segunda questão sobre texto publicitário. Questão 31. Mulher tem coração clinicamente partido após morte de cachorro. Pelas características do texto lido, que trata das consequências da perda de um animal de estimação, considera-se que ele se enquadra em que gênero? Gênero textual. Questão sobre gêneros textuais. Dá até para enquadrar no conteúdo sobre tipologia, tá? 30, coloque assim, ó, tipologias textuais e gêneros, diminui aqui, ó, gêneros textuais. Tipologias e gêneros. Tipologias e gêneros textuais. Publicou, deixou salvo. Eu já venho aqui e anoto no meu bloquinho. Galera, eu acho que tá bem tranquilo para vocês. Lembrar que não é um vídeo de resolução de questões, é um vídeo de fichamento. Você vai identificar o conteúdo de cada questão. No final do vídeo, nós iremos fazer um fichamento dessas questões, justamente para analisar o que mais caiu, né, o que foi cobrado, e a partir daí, você montar o seu cronograma de estudo para 2021, beleza? Questão 32. Os ditados populares são frases de sabedorias criadas pelo povo, utilizadas em várias situações da vida. Nesse texto, a personagem emprega um ditado popular com a intenção de... Coloca aí só a interpretação de texto, viu? Já tá de bom tamanho. Apesar de ser um gênero textual, ditado popular, o foco aqui é a interpretação de texto mesmo. 32. Interpretação de texto. Se quiser colocar ditado popular, não há problema. 32. Interpretação de texto. Especificamente ditado popular. A gente salva e já corre para 23. Poesia em cartaz. Ontem fui dormir com saudade de mim e hoje subitamente voltei. Considerando-se as funções que os cartazes colados em postes normalmente exercem nas ruas das cidades, esse texto evidencia. Pessoal, ó que legal. É um texto sobre artes. É um texto sobre artes e suas funções. Então anote aí, ó. 33. 33. Artes e suas funções. Mais uma vez vou ressaltar. Competência 4
da prova de linguagens é a competência que vai trabalhar as funções das artes, tá? A competência que vai trabalhar as funções das artes. 34. As significações afetivas engregadas no fragmento pressupõem o reconhecimento de... Aqui é interpretação em texto narrativo, não tem nem o que discutir não. Você vai colocar aí interpretação de texto narrativo. Então vamos aqui centralizar. 34. Interpretação de texto narrativo. Salvou, publicou e anota no bloquinho. Pessoal, o bloquinho é a anotação à parte que você vai fazer e colocar cada um desses pontos. Interpretação de texto narrativo. Você pode fazer isso com todas as provas, tá? Não apenas linguagem. Eu, como a minha área de ensino é linguagem, eu sempre faço isso com essa prova. Mas você pode fazer isso com matemática, com natureza, com humanas, dependendo do seu cronograma de estudo, com as suas particularidades. É nesse ponto aí que se constrói. Questão 35. Os jogos eletrônicos presentes na cultura juvenil podem desempenhar uma relevante função na abordagem do futebol. Ó que interessante, né? Gente, eu tenho um tipo de intertextualidade das questões. Nós temos, ao mesmo tempo, uma questão sobre educação física, né? Sobre futebol. Eu tenho uma questão sobre tecnologias da informação e da comunicação, bem típico do Enem. 35. Tecnologias da comunicação e da informação. Aí eu coloco assim, barra esportes, educação física. Acaba trabalhando os dois. Eu só faço da copiar aqui e vou levar para o meu bloquinho de questões. Muito variado esse esquema de questões do Enem 2021. Eu lembro que 2020, eu lembro que 2019 houve um foco muito grande em questões sobre texto publicitário e educação física e interpretação. Aqui já se torna algo bem mais equilibrado. Nós temos questões praticamente de todos os aspectos. Questão 36. Luta. A prática corporal imprevisível. De acordo com o texto, podemos identificar uma abordagem das lutas na aula de educação física. Acabamos de falar sobre educação física. E tá aqui a questão 36, Coloque assim. Educação física. Questão 36. Educação. Ixi, foi sem querer aqui. 36. Educação física. Só faço publicar. Vou lá para o meu bloquinho. E anoto. Educação física. Anoto um bloquinho. Show de bola. 37. O conceito de saúde, formulado na histórica Conferência Nacional de Saúde, ficou conhecido como conceito ampliar de saúde. Com base no conceito apresentado no texto, a saúde é a consequência. Eu vou colocar isso aqui. Não sei se eu coloco como educação física. Ele fala sobre saúde. Não, interpretação mesmo. Com base no conceito apresentado no texto, é melhor colocar interpretação, tá? Então coloque assim, interpretação e compreensão. Com a nossa questão 37. Ela não requer nenhum conhecimento específico. Então você, com a habilidade de interpretação e compreensão é o suficiente para a resolução dessa questão. Então, interpretação e compreensão, beleza? Salvo questão 38, relatos de viagem nas curvas da Nacional 222 em Portugal. Nesse texto, busca-se seduzir o leitor por meio da exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica de um povo. O trecho que evidencia esse procedimento argumentativo é:
muito presente ano passado. Eu acho que é a primeira vez que eu vi esse tipo de questão. Coloquei aí estratégias argumentativas. Estratégias argumentativas, tá? Anote aí. 28 estratégias argumentativas. 28 não, 38, né? Isso, questão 38. Estratégias argumentativas. O professor não é sobre variação linguística, não? Não, pessoal. Ele está buscando o seguinte, ó. Eu vou buscar seduzir o leitor a partir de qual estratégia? A partir de qual estratégia? Estratégia argumentativa. Não confundam especificamente com aquelas estratégias argumentativas da redação, citação de autoridade. Nós também temos estratégias argumentativas que estão relacionadas à questão do uso da linguagem. E isso é muito típico nas questões do Enem. Você anota aí estratégias argumentativas. Questão 39. No hino à bandeira, a descrição é um recurso utilizado para exaltar o símbolo nacional, na medida em que coloque aí gêneros textuais, tipologia e gênero textual, porque ele trabalha tanto a descrição como tipologia e o hino como gênero, tipologia e gênero textual. Questão 39, tipologia e gênero textual. Vou aqui dar uma copiada, publicar e colar no meu bloquinho. Faltam 5 questões para a gente encerrar o nosso fichamento. Vamos lá, próxima questão. Questão 40. A ficção modernista... Opa! Finalmente uma questão sobre literatura. A ficção modernista explorou tipos humanos em situações de conflito social. No fragmento romancista gaúcho, esse conflito revela. Na verdade, né? É até interpretação isso aqui. Apesar dele colocar a ficção modernista como literatura, no final das contas não basta, aliás, não passa de uma típica questão de interpretação. Coloca o seguinte, ó, interpretação de texto literário. Interpretação, tinha uma música aqui no meu óculos, tá, pessoal? Todo mundo vendo aí. Interpretação de texto literário. Eu só coloco aqui no meu bloquinho interpretação de texto literário. E eu já vou para a questão 41. Salvo aqui, ó. 41. Policarpo Quaresma. Opa, aparentemente literatura. Nessa petição da pitoresca personagem do romance de Lima Barreto, o uso da norma padrão justifica-se. Ó que legal. Tem referência literária, mas é uma questão sobre variação linguística. Tem referência literária, mas é uma questão sobre variação linguística. Você pode, inclusive, colocar o seguinte, ó, questão 41. Literatura e variação linguística. Até porque, pessoal, quando nós estudamos as escolas literárias, nós conhecemos também quais são as principais variações daqueles autores, daquelas escolas. O caso do Policarpo Quaresma, sem ler aqui a questão, eu vou justamente lembrar o seguinte: o Policarpo Quaresma, ele pertence a um período de transição literária, onde eu saio de uma literatura clássica e eu entro numa literatura moderna. E essa transição, uma das suas características é justamente a mudança de linguagem, onde eu tento desconstruir uma linguagem mais culta e eu tento trazer uma linguagem mais formal. E isso é abordado dentro desse livro. O conhecimento sobre a vertente literária ajuda na resolução dessa questão. Depois nós podemos fazer a resolução dessas questões, tá? No futuro aí. Questão 42, anotamos aqui, 41. Anotamos, literatura e variação linguística. 42. Para sua interatividade, os exergames, né, apresentam-se como possibilidade para estimular educação física. Aqui não tem nem o que duvidar. Eu vou colocar aqui, ó, questão 42, educação física. Questão 42, educação física. Beleza? Salvo 43.
O texto permite o desnudamento da sociedade ao relacionar as tecnologias da informação e da comunicação. Já está bem explícito, né, gente? Bem explícito ali, ó. 43, tecnologias da informação e da comunicação. Questão 43, tecnologias da informação e da comunicação. Vou colocar aqui no meu bloquinho e já vou para 44. Campanha publicitária. Só de bater o olho, o professor já sabe. Você bate o olho, vê ali o enunciado, 44, campanha publicitária. Campanha publicitária. Dou um Ctrl C aqui, publico e levo para, né, o meu bloquinho. E levo para o meu bloquinho. Questão 44, campanha publicitária. E aí chegamos no grande final. Chegamos aqui justamente na nossa última questão. Questão essa que tem o seguinte, ó. A tematização de Curitiba é frequente na obra de Dalton Trevisan. No fragmento, a relação do narrador com o espaço urbano... Pessoal, isso aqui, ó, narrador, isso aqui é uma típica questão de interpretação de texto narrativo. Você coloca aqui a notinha, 45, interpretação de texto narrativo. Pronto. Já salva. Interpretação de texto narrativo. Você simplesmente terminou seu fichamento. Professor, como é que ficou o seu bloquinho de anotações aí? Eu vou dar aqui um copiar e colar. E vou fazer a última nota bem aqui, ó. Agora dê uma olhadinha no nosso conteúdo. Olha como ficou interessante. Ó. Deixa eu ver se tá visível para vocês. Pronto, ficou assim. Funções da linguagem, variação linguística, linguagem corporal, variação linguística, gramática, artes. O que foi mais presente aqui? O que eu vou deixar como dica para o seu estudo? Vamos lá. Para o Enem 2021, o que eu não posso deixar de estudar? Primeiro ponto, tipologias e gêneros textuais. Segundo ponto, campanhas publicitárias. Terceiro ponto, funções da linguagem. Quarto ponto, tecnologias da comunicação e da informação. Tecnologias da comunicação e da informação. Quinto ponto, professor, interpretação de texto. Não, a interpretação ela já vai estar dentro da tipologia e gêneros, tá? Você não precisa necessariamente ir até das tecnologias. Coloque aí linguagem corporal e educação física. Sexto ponto, artes modernas e contemporâneas. Artes modernas e contemporâneas. Esqueci de alguma coisa? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Sétimo ponto, variação linguística. Agora eu acho que sim, nós estamos com o fichamento completo. Os demais, né, como gramática, coesão textual, eles podem ser complementares, mas o foco são esses pontos aí, tá? Os demais podem ser complementares, como coesão e coerência textual, gramática. Então, isso aqui é algo complementar. Literatura. É até polêmico eu dizer que você não estuda literatura, porque eu estou mandando vocês dar artes. Então, assim, primeiro estude as artes no geral e depois especifique o estudo para literatura. E é praticamente esse o nosso fichamento de estudo aqui para o Enem 2021. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar nos comentários o que foi que você achou.
Deixe dicas, não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar com seus amigos e eu agradeço demais a audiência de vocês. Então, muito obrigado, pessoal. Esse é o nosso vídeo de fichamento, fichamento da prova de linguagens do Enem 2020. Até a próxima. Fui!